Muito bem, estamos começando aqui pela TV Câmara de Balneário Camboriú, mais uma edição especial, como sempre, do programa Câmara Cidadã. Recebendo hoje, com muita satisfação, a nobre vereadora do PT de Balneário Camboriú, Marisa Zanoni, e o nosso convidado especial do programa de hoje é o secretário-geral do PT em Santa Catarina. Estamos falando dele, José Roberto Paludo. E aqui, como sempre, você é nosso convidado especial. Fique com a gente. Oi, Rita! Tudo bem? Tudo. E aí, vamos pra excursão? Eu vou, Ana, mas com outro pessoal. Por quê? Arranjei outro ônibus bem mais em conta. E eu vou chegar lá do mesmo jeito. Então tá. A gente se vê lá. Até. Tchau. Quem viaja de transporte pirata pode ficar no meio do caminho, perdendo a viagem ou colocando a vida em risco. Ligue 166 e verifique se o seu transporte é regular. Ministério das Cidades, Ministério dos Transportes, Governo Federal. Esse é o programa Câmara Cidadã, seja bem-vindo, programa esse transmitido semanalmente aqui pela nossa TV Câmara de Balneário Camboriú. Lembrando que esta é a última entrevista deste ano comigo nesse programa, recebendo hoje a nossa convidada, a vereadora Marisa Zanoni, do PT. A convite dela está comigo aqui no estúdio, tenho o prazer de entrevistá-lo pela primeira vez, o secretário-geral do PT no estado de Santa Catarina, o jovem José Roberto Paludo. Vereadora, tudo bem com a senhora? Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Luciano. É um prazer estar aqui com você e hoje, especialmente, contar com a presença deste grande companheiro, amigo, o José Roberto Paludo, que tem contribuído, Luciano, de uma maneira muito significativa na organização do meu mandato, né, do Partido dos Trabalhadores em nível estadual e nacional. Satisfação enorme poder Muito estar bem. aqui conversando com você e com os ouvintes. Esta é a sua última entrevista comigo nesse programa, mas de qualquer forma, e certamente a nossa produção de telejornalismo estará acompanhando os seus trabalhos aqui nessa Casa Legislativa, tá certo? Certo, passou rápido esse ano, Luciano. Certamente, eu te espero ano que vem aqui nesse mesmo programa. Então vamos apresentar o nosso convidado de hoje ao público de Balneário Camboriú. Creio que muitas pessoas já lhe conhecem, mas é sempre bom poder entrevistar aqueles que nunca passaram por esse programa. José Roberto Paludo, ele é do extremo oeste de Santa Catarina, da cidade, do município de Ceará, e atualmente reside na capital Florianópolis, mas quando pode, vem a Balneário Camboriú prestar sua colaboração aos serviços do PT, Partido dos Trabalhadores. Tudo bem, Paludo? Tudo bem, Luciano. Para mim também é uma satisfação. Tenho estado aqui na Câmara de Vereadores muitas vezes, acompanhando e discutindo um pouco da estratégia e o planejamento do mandato da vereadora Marisa, ainda na campanha, né, planejamento de campanha, e muitas atividades partidárias também de Balneário Camboriú e da micro-região de Itajaí, do Baixo Itajaí. E então eu estou aqui num espaço que já conhecido, mas com pouca visibilidade, né? Geralmente a gente tem um trabalho mais de bastidor, mais de organização, mais interno do que o externo. Então é uma satisfação poder também aqui falar um pouco para o externo nesse momento. Olhando aqui, apreciando o seu breve currículo, suplente do Diretório Nacional e secretário-geral do PT em Santa Catarina, coordenador de campanha do Vinhate, assessor de planejamento no período do mandato da vereadora Marisa e doutorando em Sociologia Política da Universidade Federal de Santa Catarina. Puxa, dá tempo de poder se desmembrar com tanta tarefa assim? É um desafio, mas eu tenho tentado... O homem é polivalente? Eu tenho tentado sempre manter a atuação política, a militância e estudando também, teoria e prática. Eu acho que a academia muitas vezes tem uma dificuldade de ter uma atuação mais efetiva, prática, e a política muitas vezes não dá tempo de você se qualificar um pouco mais teoricamente. É um desafio muito grande, mas por isso também esse foco e a escolha de acompanhar o mandato da vereadora Marisa. Eu acompanho a trajetória do Vinhate, estadual, o mandato federal, o mandato de deputado estadual, uma prefeitura e um mandato de vereador em Santa Catarina do PT, no caso da vereadora Marisa. Porque é fundamental que a gente na direção possa também estar
aprendendo e em contato permanente com o dia a dia da atuação dos vereadores lá na ponta, que é quem de fato faz a política mais próxima do cidadão. Então, diria que estar afastado do mandato dessa natureza nos afasta também da base do partido. Então, para mim, é mais do que eu venho aqui contribuir com o mandato, mas também venho aqui para aprender e me alimentar com as ações desse mandato, que é um mandato diferente, né? Um mandato que tem um nível, uma qualidade muito especial para nós do PT de Santa Catarina. Já eu vou entrar mais no teu perfil de trajetória, suas raízes ligadas à política, mas eu quero ouvir da nossa entrevistada de hoje, vereadora Marisa Zanoni. Estamos nos aproximando aí do final do primeiro ano do seu mandato, aí como é que está sendo a experiência? Era isso que você achava mesmo que acontecia no plenário, nas ações como vereador? Bem, eu acho que a Câmara é um desafio de maneira geral, né? Quando você se institui pela primeira vez nesse espaço, esse desafio ele parece maior ainda. No entanto, nós já planejamos esse mandato durante a campanha, fizemos isso após a eleição, o Paludo sempre presente, com uma equipe toda do Partido dos Trabalhadores, com um conselho político, e aí nós fizemos então esse planejamento e vamos avaliando nossas ações e retomando aquilo que a gente verifica que não está sendo efetivado com a qualidade e na perspectiva que a gente deseja. Essa organização, ela me dá um suporte muito grande e me dá forças também e firmeza nas minhas ações, nas minhas atitudes. Ela direciona também o mandato nas causas que são mais importantes e me parece que nesse trajeto e com essa estrutura de base, ela me oportunizou a construção de um mandato diferenciado do ponto de vista do nosso cuidado, do nosso zelo, da nossa contribuição nos projetos que, mesmo não de minha autoria, mas que vêm do Executivo, para que eles tenham uma outra lógica na defesa, então, do interesse público e não do interesse privado, em ouvir especialmente a comunidade, que é fundamental, fiscalizar, que é um papel muitas vezes esquecido dos vereadores, né? Fiscalizar as ações, a aplicação dos recursos, da legislação. Então eu me sinto realizada, de um certo ponto de vista, daquilo que foi conseguido, mas claro, está muito aquém do que eu desejo. Eu desejo contribuir muito mais para essa cidade, desejo ter um mandato ainda mais vinculado com a comunidade. A senhora é oposição, tem conquistado o seu espaço, notavelmente percebe-se isso, mas a senhora, lidando com outros vereadores de outras siglas partidárias, sabe que quando há situação e oposição, e o Paludo sabe muito bem disso, tem as suas divergências, tem os seus embates, mas todo mundo quer uma cidade melhor, uma qualidade de vida, no caso, para o Balneário Camboriense. A senhora acha que nesses 11 primeiros meses é possível ter um levantamento disso ou tem que suar muito ainda? Eu acredito que primeiro nós precisamos revisar o próprio conceito de oposição. Por muitas vezes a gente observa o trato de uma oposição simplesmente por dizer não a alguns projetos. Eu não procuro não me instituir dessa maneira. Eu procuro sempre valorizar aquilo que é importante para a comunidade e se vem do Executivo, vem de outro colega, apoiar, contribuir, faço emenda nos projetos, né? Então procuro me instituir de uma maneira muito clara sobre os projetos que tramitam. É claro que hoje nós, na oposição, a gente tem, com certeza, um papel diferenciado no sentido de promover um debate por outros vieses, por outros olhares, que comumente, pelo que a gente assiste nesta Câmara de Vereadores, os vereadores aliados não fazem. Por receio, muitas vezes, por acomodação, e a gente tem a obrigação, então, de ser mais enérgico, mais efetivo nas nossas cobranças e no rumo que a gente dá àqueles encaminhamentos que vêm do Executivo na maioria das vezes. O partido que vocês compõem tem história, tem trajetória. É possível, Paludo, fazer uma oposição consciente quando se tem uma maioria em Câmara, por exemplo? Eu acho que tem a ver com o perfil do próprio parlamentar, né? A capacidade O principal papel da oposição é fiscalizar as ações, não é ser contra tudo que o Executivo propõe, tudo que a maioria propõe.
Quem é bancada de situação tem a tarefa principal de defesa do governo. Quem é oposição tem que fiscalizar as ações do governo com mais atenção, né? E eu acho que, e aí depende do perfil de cada parlamentar também, por isso que o papel de oposição que a vereadora Marisa faz aqui é qualificado, é diferenciado pela capacidade que tem de analisar qualquer tema. Embora ela seja especialista na área da educação, que é a área dela, que conhece profundamente, mas ela tem surpreendido, inclusive positivamente, na sua capacidade de discutir, de entender rapidamente, né? Pegar qualquer um dos temas, compreender e dar uma contribuição importante. Então, eu acho que é uma oposição muito equilibrada, né? Nós somos de alto nível, né? Um nível de qualidade, não é oposição porque é de outro partido, não é por uma questão de cor partidária ou pessoal, é do ponto de vista do conteúdo político, a oposição do ponto de vista do conteúdo político. Portanto, quando os projetos são bem feitos, dentro da lei e tem benefício para a comunidade, não tem por que ser contra, quer dizer, aí estaria sendo contra si mesmo, né? Estaria se colocando contra a situação, e esse tipo de oposição nós chamamos de oposição irresponsável. Não é esse o caso da vereadora, e a gente tem acompanhado que ela tem conseguido ser oposição de alto nível. Muito bem, entrevista interessante. Vamos para um rápido intervalo, a gente volta em instância no segundo bloco, recebendo o nosso convidado José Roberto Paludo, secretário-geral do PT em Santa Catarina, e a nossa convidada, a vereadora Marisa Zanoni. Fique com a gente. Da música ao circo, do artesanato ao audiovisual. Participe do grande festival cultural que vai acontecer no ano que vem. Está aberto o edital nacional do concurso Cultura 2014. Inscrições prorrogadas até 6 de dezembro. Mais informações, acesse cultura.gov.br. Ministério da Cultura, Governo Federal. Retornando para o segundo bloco do programa Câmara Cidadã, você que não acompanhou o primeiro bloco, eu recebo hoje com muita satisfação a vereadora Marisa Zanoni do PT, aqui de Balneário Camboriú, e o nosso convidado especial é o José Roberto Paludo, secretário-geral do PT no estado de Santa Catarina. Deixa eu conversar, explorar um pouco mais da vida do nosso convidado, vereadora. Foi você que disse, você é lá de Ceará, é longe aqui de Balneário Camboriú, é longe, quantos quilômetros? 600. É longe, 600 quilômetros. Olha, veio aqui para o litoral. Você não é o único, claro, que né, tem outras pessoas aqui da nossa região, né, vereadora, que vieram para Balneário Camboriú e daqui não sai mais. Foi você que descobriu o PT ou o PT que descobriu o Paludo? É difícil. O meu encontro com o PT tem a ver também com a formação, né? Eu venho, além de ser de Ceará, que é uma cidade pequena e longe, eu venho da roça, do interior da cidade. E saí de lá para poder estudar, buscando oportunidade de estudo, e isso passou pelo seminário de Chapecó, que tem sido um espaço de formação de lideranças. Lá, e principalmente no meu tempo, agora mudou um pouco, isso há uns 25, 26 anos atrás, dizia que quem não saía de lá padre, saía dirigente do PT, né? Eu saí na segunda opção, pelo engajamento que tinha na época, e aí a inspiração de fato era o Dom José Gomes, que era o bispo lá na época, que é o padrinho do Frite, que tem uma trajetória bonita, hoje está já há um bom tempo nessa caminhada, do próprio Vinhati, do Pedro Kizai, de várias lideranças, e muita gente aqui da região, aqui em Balneário, Itapema, são dessa região e conhecem bem essa história. Então eu também sou um pouco no final dessa trajetória, mas ainda peguei um pouco da história de Dom José Gomes lá em Chapecó. E de assessor parlamentar, já fosses candidato algum dia? Eu fui candidato a vereador em 2000 em Chapecó, foi minha última participação local lá. Eu já tinha uns 10 anos de militância em Chapecó. Fui candidato a vereador, fiz uma boa votação, não me elegi, mas cumpri minha parte. E fui percebendo também que talvez contribuiria mais como um assessor
fazendo planejamento e na direção do partido do que como vereador. Então eu saí da fila dos candidatos e entrei na fila de dirigente. Conheceu os dois lados, né, vereador? Certamente. E, Luciano, dizer da importância nós que vivemos, e eu especialmente nesse momento que vivo, um mandato, que exerço um mandato, ter figuras como o Paludo é de extrema importância, porque é um estudioso, é uma pessoa dedicada, tem uma formação política, hoje fazendo doutorado na área, né, de sociologia política, tem uma visão muito clara do funcionamento da sociedade, dos modos de inserção que nós podemos ter para transformar essa cidade e transformar esse país num lugar onde todos têm oportunidade e condições de vida melhores, né? Então, acho que essa luta que o Paludo diz mesmo que estava lá no extremo oeste muito marcada pela figura de D. José Gomes por justiça social, ela mexe, eu sou do extremo oeste catarinense, mexeu com toda uma geração que se desprendeu das questões pessoais e vai se dedicar à vida pública, à organização social, porque é essa organização que te permite disputar a cidade que a gente deseja. E creio, certamente, que vocês dois estão muito felizes, porque no último dia 10 de novembro aconteceram as eleições estaduais, no caso aqui do PT de Santa Catarina, tendo como resultado vitorioso Cláudio Vinhati, presidente do partido, e vocês colaboram com ele. Certamente. O Paludo esteve mais diretamente ligado, coordenou a campanha do Vinhati em todo o estado, e no último domingo a gente estava comemorando, aliás, a gente continua comemorando a eleição do Vinhati, hoje nosso presidente estadual, porque nós acreditamos na força, na liderança deste grande companheiro, na capacidade de gestão, e o PT de Santa Catarina precisa, né, ocupar um espaço ainda muito aberto no estado, e o Vinhati representa para nós essa nova força do PT. Paludo, você fiel escudeiro do Vinhati, já vamos adiantar aqui, é um balão de ensaio. E da Marisa, você é um balão de ensaio? Uma possível candidatura e chapa para governador? Não, isso está muito claro, não tem, a gente não esconde o jogo, não. Ele, em toda a campanha e nas entrevistas para a mídia também, sempre deixou muito transparente que ele tem disposição, se coloca como candidato, tem que respeitar os critérios internos do partido. Tem outros nomes que também manifestaram seu interesse, não sei se vão manter, mas manifestaram interesse. Se houver outras pessoas com disposição, nós já temos, inclusive, na própria campanha interna do PT, nós já apresentamos uma proposta de fazer um plebiscito estadual, porque na eleição do PT tem que ser filiado há mais de um ano, participar de algum evento de formação política no ano e estar em dia com o partido, deveria estar em dia até 31 de agosto para poder votar no dia 10 de novembro, poder ter votado no dia 10 de novembro. Então, muita gente ficou fora desse processo, tá? Então nós queremos fazer um plebiscito para discutir as eleições do ano que vem com todos os filiados, independente de ter pago, estar participando ou não. Nós queremos mobilizar os 50 mil filiados do Estado, fazer um grande debate democrático, interno e de forma aberta com a sociedade, dialogando com a sociedade. Então, a disposição do Vinhati para isso, a energia, a vontade e a trajetória dele que capacita ele para isso. Tem uma coisa que marcou muito nos dois mandatos do deputado federal. Ele foi o deputado federal que mais esteve presente em todos os municípios de Santa Catarina. Luiz Henrique era governador do estado, que trabalhou muito, que tinha as condições de governador, que é diferente das condições de deputado, mas não andou mais em Santa Catarina do que o Vinhati. Está presente nos municípios fisicamente e também como representante de qualquer município e qualquer partido. Muitas obras, muitas ações, convênio, recurso do governo federal chegou lá no município onde o PSD governa, o PSDB, independente de partido, pela articulação do mandato do Vinhati. Então, isso faz dele um político preparado para ouvir o povo e não só ouvir o marqueteiro, que é o Colombo viaja para a Rússia e leva o marqueteiro junto. Quer dizer, é uma coisa que quem manda no governo? E falando em Colombo, no último dia 4 de novembro, eu estive naquela palestra em que ele apresentou em Itajaí um resumo do pacto por Santa Catarina dos últimos 3 meses. Olha, ele deve ter falado, o Raimundo Colombo deve ter falado, citado o nome da presidenta Dilma umas 6, 7 vezes. Com muito ânimo, com muito sorriso, eu pensei comigo, será que o PSD
de Colombo apoia Dilma na esfera estadual e nacional? Certamente que sim. Mas será que não é apenas um carinho de última hora, vereadora? Bem, acho que só para garantir deste recurso? Governo a gente pode esperar tudo, né? Mas eu acredito que ele deve mesmo este agrado à presidenta Dilma, porque temos um governo extremamente engessado, um governo que ainda não mostrou a que veio, e graças aos recursos do governo federal é que hoje a gente tem uma esperança que algo aconteça em Santa Catarina, né? Então, naquilo que o Paludo dizia, é um governo que não olha a cor partidária, mas que especialmente em Santa Catarina tem aí o que em média 5 orçamentos do Estado são os investimentos que a presidenta Dilma fez para Santa Catarina. Entrando nesse assunto, Paludo e vereadora, já citando a presidenta Dilma, recentemente aconteceu na Assembleia Legislativa, na capital, uma entrevista de uma emissora co-irmã nossa, em que um profissional de comunicação estava ao vivo com o deputado estadual Volney Morastone, do partido de vocês, do PT, em que houve uma troca de ofensas ao vivo. Independente da sigla partidária, e eu como profissional da imprensa, trata-se de uma autoridade, queira ou não. Há motivos para se chamar a atenção do público que nos assiste. Há momentos e há momentos. E na entrevista ao vivo, durante o assunto, levava-se a informação do deputado federal Volney Morastone, estadual, de que era do governo da então presidente Dilma, do governo federal, estadual, e que nada havia feito por uma ala de queimados em nosso estado. Independente da situação que houve, Paludo e vereadora, você também já teve outros episódios no mesmo sentido, mas não precisava chegar a esse ponto? Nós acreditamos sempre que uma imprensa responsável, qualquer atitude que a gente tenha, ela tem que ter responsabilidade. E responsabilidade passa por respeito à diversidade de opiniões, respeito a posturas. E eu acredito, referindo a esse momento com o deputado Volney, houve um desrespeito à figura e à história do Volney. E quem conhece o deputado sabe do empenho do deputado e da marca dele na defesa da saúde. Mas será que queria atingir a esfera federal? Eu acho que tem uma questão de fundo, né? De disputa de quem representa melhor os anseios, as ideias e intermedia a voz do povo entre a instituição política e a mídia. Muitas vezes tem essa disputa. A mídia tenta se colocar como se consegue ouvir melhor o que o povo está esperando do que o próprio Congresso. Então tem essa, que é uma questão de fundo. Agora, como tem maus políticos, também tem pessoas complicadas dentro da mídia e que não se pode generalizar. E é exatamente esse exemplo para dizer que não dá para generalizar. Tem gente dentro da mídia que... Tem pessoas que cumprem um papel, né? Que cumprem um papel de desgaste, que misturam as coisas hoje cada vez mais. Tem gente que se utiliza da mídia para malhar a política e se promover como político. Então é um pouco, eu acho que é isso que as pessoas estão tentando dizer. Mas esse aqui não presta e se eu estivesse no lugar dele talvez faria diferente. Então eu vejo como utilização desse espaço da mídia que tem um papel fundamental na sociedade, mas que tenta fazer disso um trampolim para outra coisa. E aí talvez o jornalista tenha mais essa intenção do que levar para outra esfera mesmo. Intervalo e nós voltamos, vereador e Paludo, para o último bloco do programa Câmara Cidadã. Não perca! Precisamos de um minuto da sua atenção. Sabemos que não é a melhor época para falar sobre algo tão sério, mas esse assunto não pode esperar. O crack é uma droga perigosa que tem causado graves problemas, porque ele causa dependência muito mais rápido. Por isso, fale com seus familiares e amigos sobre o assunto. Nunca experimente o crack. Ele causa dependência e mata. Retornando para o terceiro e último bloco do programa Câmara Cidadã, recebendo
a nossa vereadora Marisa Zanoni, vereadora de primeiro mandato aqui no Legislativo de Balneário Camboriú, tendo como nosso convidado especial seu fiel escudeiro também. Agora há pouco cometi um agafe, disse que era só do Vinagre. Não, da Marisa também, da vereadora. Está enraizado de certa forma. O José Roberto Paludo vem ao programa falar um pouco mais dessa sua ligação com o PT. Sempre com o PT ou teve algum outro partido que você namorou no comecinho? Não, sempre com o PT. Com o PT. Isso que é paixão, né, vereadora? Falar um pouco das suas ações teríamos que ter mais 2, 3 programas para falar de todas as suas ações, mas a sua assessoria nos passou aqui juntamente com a Ellen alguns tópicos importantíssimos. Você, profissional da área de educação, recentemente concluiu um relatório de visitas aos 26 núcleos municipais de educação infantil, os NEIs, aqui de Balneário Camboriú. O relatório contempla aspectos positivos e negativos, mas o que realmente evidenciou essa sua vontade por isso? Primeiro, dizer da importância de nós nos atentarmos à qualidade da educação na primeira infância. Acho que esta é uma premissa que a gente nunca pode esquecer. Quem cuida da infância tem muito mais chances da gente ter uma sociedade diferente. Sujeitos autônomos, críticos, autorreguláveis são instituídos, esses preceitos são instituídos na primeira infância. Então, o meu interesse, o meu foco sempre na infância está muito marcado por esta convicção que os estudos aí no mundo inteiro mostram a importância de nós darmos uma atenção à primeira etapa da vida. E nesse sentido, nós observamos que ao visitar em loco os 26 núcleos de educação infantil, a nossa preocupação em especial em 29 itens que foram verificados era relacionado à infraestrutura e pautados, é claro, nos parâmetros básicos de qualidade da educação infantil e de infraestrutura que o MEC já determina como aquilo que tem que ser fundamental e básico que a gente tenha no atendimento de bebês e crianças pequenas. Então, neste percurso, o que a gente pode destacar em relação aos núcleos de educação de Balneário Camboriú, se eu compará-los com outras cidades do entorno, eles têm uma infraestrutura melhor. Mas eu não posso fazer também uma comparação dessa, porque o orçamento de Balneário Camboriú, a geografia de Balneário Camboriú, o índice de desenvolvimento humano também é muito melhor do que se comparado, por exemplo, com Camboriú, Itapema, cidades vizinhas. 26 núcleos, aqui a gente tem uma média de 5.000, 6.000 crianças atendidas. Então, o que hoje está bastante precário é exatamente na faixa etária de bebês. A gente não tem as condições adequadas para a troca dos bebês, para a higiene, para o sono dos bebês. E isso, que condições são essas? Água aquecida, altura de banheiras, posições de trocadores, organização da roupa dos bebês para serem trocados. Então, falo de coisas muito elementares, que talvez, para o nosso ponto de vista, para quem está fora de uma creche, isso não é importante. Mas para um bebê que passa 12 horas, por uma professora que trabalha nesta jornada, trocar um bebê no chão tem uma convicção, tem um relacionamento com a criança e com sua saúde, tem uma relação educativa diferenciada. Não se trata apenas dessas 26 visitas técnicas, mas sim também humanas. Isso, então esse chamamento, Luciano, e nós faremos isso numa audiência pública, mostraremos todos esses dados, são de fato para a gente pensar numa proposta educativa de longo prazo e que respeite os direitos fundamentais das crianças, em especial dos trabalhadores da educação, professoras, das professoras auxiliares, que vêm se empenhando com muita energia, dando o melhor de si, mas que precisam de infraestrutura da política pública local. Já tem uma data programada, definida para a apresentação dessa audiência? Eu tenho reunião hoje à tarde com a Comissão de Educação e nós vamos definir essa data hoje à tarde, mas ela não deve passar a primeira semana de dezembro. Um trabalho colocado pela senhora nesse ano que deu certo e rende frutos, intitulado Luz, Câmara, Ação, eu acho que ele não para por aí. Defina ele, de onde surgiu essa proposta? A proposta do Luz Câmara Ação, ela surgiu da necessidade que a gente tem, principalmente dos produtores locais, de termos mais espaço de cultura na cidade. E eu fiquei pensando o que um vereador pode fazer para dar e organizar, então, fomentar o conhecimento e a produção local. E a Câmara, como a gente sabe, a Câmara local, ela tem
um espaço privilegiado, ela tem telão, ela tem um áudio que favorece, tem as poltronas, ela é um mini cinema. E a gente instituiu esse projeto desde fevereiro, e é um projeto que tomou uma proporção bastante grande, e ele objetiva, então, tratar nós exibimos curtas que são produzidos preferencialmente na nossa região e sempre trouxemos os artistas locais para fazerem um diálogo com a comunidade. Tem a parceria da TV Câmara, através das reportagens, principalmente da jornalista Ellen, que trata, né, dessas produções locais aqui, e a gente faz esse bate-papo com o público e organiza uma produção de grande qualidade toda a última sexta-feira de cada mês aqui na Câmara de Vereadores. Já que a senhora se dedica tanto à área da educação e cultura, vamos perguntar aqui para o Paludo. Paludo, você conhece praticamente todas as regiões do estado de Santa Catarina. Eu já comentei aqui, por que em âmbito nacional, na região sul do Brasil, Paraná e Rio Grande do Sul se destacam muito mais que Santa Catarina? Tem várias explicações nesse sentido. Uma delas é de que, como aqui tem uma característica natural diferenciada, por conta das praias, as pessoas procuram Santa Catarina para vir para a praia. E aí não, tanto o Rio Grande do Sul quanto o Paraná, para atrair as pessoas, investem mais na área cultural. Eu acho que não uma coisa não exclui a outra. Eu acho que tenho discordância com essa lógica. Eu acho que se você conseguir agregar e articular as duas coisas, e Balneário Camboriú é uma porta de entrada, é um espelho para isso, pode ser um exemplo, um modelo para o desenvolvimento de Santa Catarina, inclusive do ponto de vista cultural. Quer dizer, as pessoas vêm para Balneário Camboriú para a praia. Se for considerar o tamanho de praia, a quantidade de praia que tem em Balneário Camboriú, não é tanto para atrair tanta gente, mas tem tantas outras próximas. Então eu acho que é uma necessidade da cidade também, do ponto de vista do desenvolvimento, pensando o futuro da cidade, agregar e articular a questão do lazer com a cultura é uma estratégia importante do ponto de vista de desenvolvimento da cidade. E essa experiência, a pequena experiência que está sendo feita na Câmara de Vereadores, pode despertar talvez a iniciativa e a atenção dos poderes públicos, não só local, mas estadual, nacional também. Serve de molde, com certeza. Para despertar. Luciano, se você me permite, claro, nós temos a parceria, além disso que a gente está falando, do Cinerama ABC, que está na sua 4ª edição, e é um festival que o André Gevaerd, é um festival internacional de cinema, que o André Gevaerd toca sozinho praticamente, e que a gente tem também oportunizado um diálogo diferente, então, com este público do Cinerama ABC, e que nos ajuda, inclusive, na escolha dos documentários que a gente exibe aqui, dos curtas. Vereadora Marisa, infelizmente somos regidos pelo tempo, eu teria outros assuntos para debater com a senhora, na companhia do nosso convidado Paludo, a questão desse seu envolvimento com algumas reivindicações por parte de moradores da Terceira Avenida, das ruas 3.600, 3.650. A senhora ouviu a comunidade também no mês de outubro que passou, essa bandeira em prol do Outubro Rosa foi muito bem recepcionado aqui na Câmara. Essa dedicação da senhora junto à caminhada com as mulheres, à saúde da mulher, a palestras, a Rede Feminina de Combate ao Câncer. Eu levanto aqui esse assunto, não temos tempo, mas foi muito importante, com certeza. Eu queria que a senhora fizesse um chamamento ainda às pessoas que prestigiem as sessões da Câmara, que contem com a senhora. 2014 já está batendo na porta e certamente você tem muito que apresentar para a sociedade. Certamente, eu sempre acredito que nós podemos fazer melhor se a gente ouvir a comunidade. E eu tenho tido esse privilégio da parceria com a comunidade de Balneário Camboriú. Nós tivemos, no caso da Rua 3604, a reinauguração da rua. Veja, uma coisa tão pequena, em que as pessoas foram prejudicadas por uma mudança na mão da rua e ninguém as ouvia. Em 3 audiências públicas nós conseguimos reverter a situação e houve uma reinauguração da rua. Então esse é um pequeno exemplo de que, eu reforço, os governos funcionam sob pressão. E a cidade que a gente quer, ela é disputada.
E eu tenho me colocado à disposição para ser essa aliada da comunidade. Espero que em 2014 isso possa ainda mais se aprimorar e que a gente tenha energia para fazer novas conquistas à minha disposição. Mais informações através do site marisazanoni.com.br. A gente está sempre colocando todo o nosso movimento. Mensalmente nós temos um informativo que a gente presta contas para a comunidade do que nós fizemos. Então aproveitar aqui, né? Não depois de já encerrar a Câmara, mas aproveitar o Paludo já para fazer um pré-convite ao presidente estadual do PT, Vinhati, para que participe com a gente em 2014 aqui no programa Câmara Cidadã, pode ser? Ah, com certeza. Já vai vendo a agenda do homem lá. Vamos ver isso. Sucesso, obrigado pela visita, faça um bom trabalho junto aos militantes, ao seu partido, sempre pensando melhor para a população. Eu agradeço ao Luciano essa oportunidade também de trocar uma ideia e falar um pouco junto com a Marisa. Eu acho que esse primeiro ano de mandato dela é só um início, não tenho dúvida que o ano que vem vai ter mais trabalho e dá bastante trabalho, porque atua tanto que a gente tem que correr atrás para tentar ver como monta a estratégia e divulga isso, junto com o novo presidente do PT aqui de Balneário, o companheiro Gregolin, que eu conheço também. Eu acho que é um parceiro que vai poder fazer um trabalho importante junto partido e o mandato, e acho que o ano que vem teremos outras novidades e boas novidades também desse mandato, que vai cada vez mais mostrar a diferença nessa Câmara, e tem outras cidades que gostariam de ter uma vereadora atuante e do nível também da vereadora Marisa. Muito obrigado aos meus convidados. Obrigado a você pela audiência. Eu volto semana que vem, se Deus quiser, e assim lhe desejar, com mais uma edição especial do programa Câmara Cidadã, aqui pela nossa TV Câmara de Balneário Camboriú. Eu espero por você. Até lá.